Você viu aqui no SPTV esse mês o problema dos moradores de um bairro da Zona Oeste da capital, moradores que se sentem prejudicados pela associação dos moradores. Não é um condomínio fechado não, mas todos têm que pagar uma taxa, mesmo aqueles que não fazem parte da associação. E o caso não é único. Na mesma região, outros moradores estão brigando na justiça por causa de cobranças que eles não aceitam. Uma das pessoas tem uma dívida de R$70 mil, corre o risco até de perder a casa. Pois é, a Justiça de São Paulo entendeu que as associações têm o direito de cobrar, mesmo de quem não assinou contrato nenhum. O morador conseguiu uma vitória, mas depois de brigar durante 8 anos e levar o caso até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. O residencial Parque dos Príncipes está localizado em 2 cidades. Parte fica em Osasco e parte em São Paulo. Foi fundado em 1978. Nunca foi um condomínio fechado. 5 anos depois de inaugurado, começou a ser administrado por uma associação de moradores. A mensalidade cobrada era em torno de R$30, R$40. A taxa não era obrigatória. Formou-se uma pequena associação de moradores na Casa de Moradores, Sociedade de Amigos de Bairro, para fazer reivindicações aos poderes públicos. Mas a situação mudou. Hoje, 2 associações cuidam do bairro, uma de Osasco e outra da capital. As taxas cobradas em São Paulo são: quem tem apenas um lote paga R$120 por mês. Quem tem casa em construção paga R$231. Quem já mora no bairro paga mais. Hoje é cobrado R$ 262,50 mais algumas taxas extras. Você anualizando isso, você tem R$ 3.500. E você, anualizando a prefeitura, que são 10 parcelas em média de 150, para casas grandes você chega a R$ 1.500. Portanto, eles cobram mais do que o dobro do que o IPTU. O presidente da associação aqui de São Paulo, dos proprietários do residencial Parque dos Príncipes, nos mostrou a cópia da propaganda dos lotes. Ele disse que a taxa cobrada dos moradores é usada para implantar e para manter o que foi prometido na época da venda do terreno, como portarias e guardas, ruas arborizadas. Mas os moradores que estão descontentes com a cobrança apresentaram uma outra versão do anúncio. Nela estão as mesmas promessas, mas há uma ressalva. Tudo isto sem despesa de condomínio. O advogado da associação diz que não é justo uns pagarem e outros não. Você colabora para melhorar X local e eu me beneficio sem fazer nada. Então eu me beneficio sobremaneira na valorização do meu imóvel, na valorização do meu patrimônio, em detrimento às pessoas que estão colaborando. A associação resolveu cobrar Wagner na justiça. Diz que a dívida do analista de sistema é de R$70 mil. Eles cobram por segurança. Minha casa foi roubada 4 vezes. Acho que já está respondido. Quando eu comprei o imóvel, eu teria que, através de um contrato, no compromisso de compra e venda, colocar uma cláusula de que eu aceitava essa associação. Eu concordava em pagar para essa associação. Isso não existe, então não existe contrato. E eu nunca solicitei o trabalho deles. Então, se não existe lei, contrato e solicitação de serviço, não existe a possibilidade de pagamento. A minha situação está em fase de penhora. Eu não consigo pagar, não vou pagar, não devo pagar. Luiz Gustavo se rendeu à cobrança e fez um acordo. Minha família foi condenada a pagar R$30 mil. É o que tinha na conta da minha mãe, eles bloquearam e aí o restante eles parcelaram em 60 vezes. Seu João foi até o fim. Depois de ficar 8 anos brigando na justiça e de gastar R$10 mil com advogado, conseguiu uma decisão favorável. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que ele não deve nada para a Associação de São Paulo do Residencial Parque dos Príncipes. Pelo menos acabou e vai servir para muita gente. Mas a história ainda não acabou, não. A Associação de Moradores do Parque dos Príncipes ainda pode recorrer dessa decisão do STJ. No dia 11 de junho, a gente já tinha denunciado aqui no SPTV um caso parecido com esse. Olha aí. No Jardim das Vertentes, na região do Butantã, também na zona oeste da capital, a briga dura 5 anos. A Associação de Moradores contratou uma administradora de condomínios chamada Verde, mas nem todos os moradores fazem parte da associação e aceitam a cobrança. Estão me cobrando hoje uma dívida de mais de R$21 mil, sem nunca ter assinado nada. Então a primeira coisa que eles pediram foi o bloqueio online de saldos em conta corrente. Inclusive o meu crédito de salário foi bloqueado.
Além disso, eles entraram agora com pedido de penhora na minha residência para poder pagar a diferença. A administradora não quis falar com a nossa reportagem. A Prefeitura de São Paulo atesta que o bairro não é um condomínio fechado. Mais de 20 ações estão correndo na Justiça de moradores do Jardim das Vertentes que se sentem prejudicados. Bom, o Ministério Público entrou nessa questão. Nós vamos conversar agora com o promotor de Habitação e Urbanismo, José Carlos Freitas, está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, promotor. Boa tarde, promotor. A gente viu aqui que um morador já conseguiu a vitória na Justiça lá em Brasília, no STJ, né? Por que os juízes daqui de São Paulo entendem que essa cobrança é legítima de modo diferente do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando o morador não contratou o serviço? Por que aqui os juízes acham que está valendo? Eu acho que essa questão está mal colocada no Judiciário. Porque o que se leva para o Judiciário é um debate sobre uma associação que custeia alguns serviços, como coleta de lixo, poda de árvore, limpeza urbana, etc. São serviços prestados pelo Poder Público Municipal. E aí o que se diz é o seguinte: uma associação cobra de todos os moradores. Todos então seriam obrigados a pagar, porque quem não pagar estaria tendo um enriquecimento ilícito. Porque tem um benefício do serviço e não paga por ele. Na verdade, eu vou usar uma expressão que não é minha, nós estamos diante de uma situação de empobrecimento ilícito. Porque o particular já paga impostos para o município, já paga impostos para o Estado, para ter do primeiro os serviços que são esses, de coleta de lixo, melhoria de sistema viário, etc. Segurança. Quer dizer, na prática é uma rua tentando agir como um condomínio de um prédio, por exemplo. E isso não eles não podem ser obrigados a pagar. Quer dizer, teria que ser uma contribuição voluntária, é isso? Teria que ser voluntária. E aí, por isso que eu falo que o foco está deslocado no Judiciário. O que tem que ser debatido é o aspecto do direito de associação. A Constituição Federal diz o seguinte: ninguém é obrigado a se associar nem se manter associado. Essas associações que cobram essas quantias, baseadas num contrato ou numa convenção que não existe, você não pode fazer condomínio sobre via pública. Para ser condomínio tem que fazer uma convenção de condomínio, estabelecer o que vai acontecer ali, né? Quem é o síndico. Perfeito. E a decisão vai por votação pela maioria. Não existe nesse caso? Não existe nesse caso. Então isso não é condomínio? Não é condomínio. Nós temos uma violação a esse direito constitucional de livre associação. Quando se fecha via pública com cancela, guarita, e se impede que qualquer pessoa da cidade circule por essas vias, você viola outro princípio constitucional, que é o direito de ir e vir, direito de locomoção. Isso está violado aí? Está violado. Quando você fecha, impede o acesso, e o Ministério Público já mandou abrir, não? O Ministério Público tem ações por todo o Estado com relação a esse fechamento, tá? O debate que surge, por exemplo, é se o Ministério Público poderia, em favor dos moradores que não querem pagar e não precisam pagar, se ele poderia mover uma ação em favor deles. O Judiciário tem entendido que essa é uma questão patrimonial, então o Ministério Público não estaria habilitado, não seria legitimado para pleitear essa exclusão deles. Eu acho que o foco pode ser levado por outro lado. Acho que agora é o momento do Ministério Público encarar essa situação sob o aspecto constitucional. Então nós temos até um precedente do STJ no sentido de que essas pessoas não são obrigadas a pagar. O que nós temos que fazer é preparar ações no sentido de dizer que direitos constitucionais estão sendo violados e principalmente desses moradores que não querem e não precisam pagar, para que o foco seja deslocado para o âmbito constitucional, chegando-se até inclusive no Supremo Tribunal Federal. Ok, promotor, muito obrigado. Essa briga vai longe, né? Com certeza.